Sendo assim, dando continuidade ao nosso seminário, realizaremos agora a conferência Retomar os sentidos do trabalho, ampliar a renda dos trabalhadores e trabalhadoras. E para fazer a mediação dessa conferência, convidamos ao palco a diretora da Escola do Diese de Ciências do Trabalho, Eliana Elias. Lilica, como conhecemos afetivamente. E para proferir essa conferência, nós queremos convidar também ao palco Thomas Coutreau, do Instituto de Pesquisa Econômica da França. Passo, então, a palavra para a Lilica, que vai, então, fazer aqui a mediação dessa conferência. Bom, boa tarde a todos e a todas, já que nós já quebramos o protocolo, eu sou a Lilica, diretora da Escola Diese de Ciências do Trabalho, e para mim é um grande prazer e também uma grande honra poder mediar essa conferência agora na parte da tarde, Quem esteve na parte da manhã acompanhou um rico e interessante debate sobre a importância da justiça tributária, sobre a questão da nossa desigualdade de renda gritante, E, infelizmente, os dados apontam que a situação é pior do que a gente imaginava, o que aponta para nós o tamanho do desafio que nós temos aqui no Brasil para disputar a renda, que é o nosso enfoque nesse seminário, E para essa mesa da tarde, eu queria convidá-los, para pensar, continuar nessa temática da disputa da renda, mas acrescentando novos e, acredito, importantes elementos que o nosso convidado vai trazer agora na parte da tarde, porque na parte da manhã, eu acredito que nós discutimos com uma propriedade técnico-científica e reflexiva extremamente importante, com dados, Eu sou economista, E com dados, e o nosso convidado também, como estão, a questão da renda, Mas existem outros componentes, além de nós garantirmos as condições materiais, da elevação do padrão de vida, do poder aquisitivo da classe trabalhadora, que é uma luta. Essa disputa também se faz em outras dimensões não menos importantes da vida de trabalhadores e trabalhadoras. E essa mesa me chamou bastante atenção, a proposta, porque ela busca, na sua perspectiva, resgatar o sentido do trabalho, da dimensão do trabalho nessa sociedade, nas transformações que vimos vivendo. E eu já aqui pergunto, será que é possível, diante dessas transformações que nós estamos vivendo no mundo do trabalho, com a aceleração da precarização, com a perda de direitos, de fato, a gente resgatar um papel da centralidade, da importância do trabalho, da autonomia do trabalho, da luta coletiva, e eu acredito que o entrevistado de hoje, o nosso conferencista, vai ter todas as condições de nos trazer, a partir da sua rica experiência, esse debate. Então, eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Não fuja, convidado. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado. Sempre fecho aqui o meu celular. Thomas Coutreau, ele é economista, o nosso colega economista. Ele também ele é pesquisador associado do Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais na França, que é o IRIS, É o nosso Diese francês, se assim a gente pode dizer, um colega nosso aí de pesquisas. E, dentre todas as suas obras, que ele tem lançado, os livros, eu acho que o mais recente, que é objeto dessa mesa, eu vou ensaiar aqui, Redouné, Redouné do Sans Entraver, au Travail, certo? É resgatando o sentido do trabalho, desculpe, gente, e acho que essa ideia que ele traz aqui é extremamente importante para a gente pensar, a questão da desigualdade e da insegurança do trabalho, principalmente aqui no Brasil. Então, eu convido todos, a partir dessa chave,
pensar a condição, né, aqui dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiras, resgatando o sentido do trabalho e pensando aí como ampliar a renda concreta e objetiva da classe trabalhadora. Então, seja bem-vindo, Thomas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que eu vou ficar em pé para falar, vou ficar mais confortável. Acho que eu não preciso disso, né? Acho que não. Tá falando? Não. Você direciona ali para o projetor para trocar as lâminas, tá? Já. Pronto, obrigado. Então, é um prazer para mim estar com vocês hoje. Quero agradecer à turma do Diese, especialmente para a Adriana e o José Gonzaga, que falou hoje de manhã, pelo convite. Eu fico muito honrado. Eu tenho há muito tempo uma grande admiração pelo trabalho, o empenho e a criatividade do Diese, e fico sempre muito feliz em colaborar com vocês. Eu morei 3 anos no Brasil, na época, nos anos 90, por isso que eu fiquei com alguns restos, algumas sobras de português, e eu vou falar em português nessa apresentação. Eu trabalho em Paris, no Instituto de Pesquisa Econômica e Sociais, que é um instituto de pesquisa voltado para o movimento sindical, que atende às demandas do movimento sindical em termos de pesquisa. É um centro muito menor do que o Diese, nós somos mais ou menos 20 pesquisadores, mas nós tentamos nos inspirar também no exemplo do Diese. O tema da minha fala hoje vai ser em torno da questão do sentido do trabalho e do renascimento sindical. No mundo inteiro, a participação dos salários na renda nacional, no produto interno, vem diminuindo desde os anos 80, 90. E esse declínio da participação dos salários tem várias causas, mas vou mostrar aí que uma das mais importantes é o enfraquecimento do poder dos sindicatos. Vou discutir as razões desse enfraquecimento e bem como as tentativas recentes do movimento sindical internacional para reverter esse declínio. Escrevi vários livros sobre as relações entre trabalho, saúde e democracia. Democracia no sentido de poder de agir dos trabalhadores, poder de agir do cidadão comum sobre os acontecimentos que lhe diz respeito. Em 2022, com minha coautora Coralie Perez, nós publicamos um livro. Então, esse é o programa da minha fala, né? A primeira parte sobre poder sindical e salários na reestruturação produtiva neoliberal, depois a questão da perda de sentido nesse management financeirizado e as estratégias de movimento sindical. Em 2022, com a Coralie Perez, nós publicamos um livro, Redonner du sens au travail, resgatando o sentido do trabalho, uma aspiração revolucionária, esse é o subtítulo do livro. Para resumir a nossa proposta, partimos da constatação do sentimento de perda de sentido do trabalho, que se tornou uma emoção de massa vivida por milhões de trabalhadores na França, na Europa e no mundo. Nossa contribuição científica consiste em definir e medir com precisão o sentido do trabalho, a partir de dados estatísticos, e identificar a origem da sua perda na gestão neoliberal do trabalho. Eu vou rapidamente expor esses pontos e avaliar também o impacto dessa perda de sentido do trabalho para os trabalhadores sobre o que acontece com os trabalhadores no mercado de trabalho, o que acontece com a sua saúde e o que acontece também com a sua capacidade de entrar num sindicato. Em todo lugar no mundo, atualmente, a direita radical prospera explorando emoções de massa
afetos negativos como o medo, a raiva. Nossa tese política é de que a perda de sentido do trabalho hoje é uma emoção de massa que atravessa o corpo social e que é capaz de suscitar afetos positivos, de revelar uma potência de agir popular orientada para a crítica da dominação do trabalho morto sobre o trabalho vivo e para a luta contra o neoliberalismo e, finalmente, o capitalismo. Há cerca de 10 anos, a CGT, o sindicato francês, vem experimentando novos modos de ação baseados na aspiração dos trabalhadores a realizar um trabalho que tenha sentido para eles. É o que a CGT francesa chama de démarche syndicale à partir du travail, abordagem sindical a partir do trabalho. E nesses dois últimos anos, de 2023 para 2025, eu coordenei por conta a pedido da CGT francesa, coordenei uma equipe de economistas e de sociólogos para realizar uma pesquisa sobre o balanço dessas experiências de equipes sindicais. Essa pesquisa acaba de ser publicada com o título Reencantando o trabalho sindical. Como o título indica, nossa pesquisa mostra como, a partir do trabalho real, pode se devolver sentido e força à ação sindical. Bom, minha intervenção, então, vai se basear nessas pesquisas recentes. No primeiro momento, vou falar do declínio da participação dos salários na renda nacional em muitos países. A participação dos salários na riqueza criada reflete a força social do assalariado, a força social da classe trabalhadora, que permite aos trabalhadores se apropriarem uma parte importante da renda nacional em detrimento dos capitalistas e dos acionistas. A participação dos salários atingiu seu auge no pós-guerra durante os anos 60, 70, favorecido pelo pleno emprego e pela intensificação das lutas sociais em torno de 68, ou 10 anos mais tarde, no caso do Brasil. Não é muito fácil encontrar dados estatísticos homogêneos que possam servir para a comparação internacional sobre a evolução a longo prazo da participação dos salários no valor agregado. Eu me apoio aqui no trabalho de um economista norte-americano, Carl Barbunis, que publicou um artigo recente. Esses grafos mostram que na maioria dos países a participação do salário na renda nacional tem caído nos Estados Unidos, na China, na França. Na França a queda é brutal nos anos 80. E o Brasil parece, extremamente, uma exceção. Então, tem uma controvérsia. Eu conversei com os meus colegas da mesa da manhã hoje, do Theo e o Ramon, na hora do almoço. Tem uma dificuldade, uma controvérsia em torno da participação do salário no Brasil, mas o que se pode dizer é que ela não caiu, da mesma forma que nos outros países, quase todos os países do mundo. Então, isso é um ponto de reflexão. Eu vou tentar... Essa é outra fonte sobre a participação dos salários. Parece que, a partir de 2000, no fim do período, ele começou a diminuir, mas a longo prazo não se vê uma tendência à diminuição da parte dos salários, o que é uma exceção na paisagem internacional. De qualquer forma, vamos voltar para esse assunto, mas, de qualquer forma, entre os determinantes da queda dos salários no valor agregado, pode-se citar o aumento do desemprego, a mundialização da produção e das trocas, o progresso tecnológico enviesado em favor do capital, a precarização dos contratos de trabalho e a debilitação dos coletivos de trabalho. Como mostraram os nossos colegas Ricardo Antunes e Rui Braga,
aqui no Brasil, essas evoluções resultam das estratégias do capital para enfraquecer o poder organizacional da classe trabalhadora. Basta lembrar para vocês como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, assim que assumiram a sua virada neoliberal, fizeram ataques extremamente violentos contra o movimento sindical na Inglaterra e nos Estados Unidos. Bom, na França, estranhamente, foi durante um governo de esquerda, o governo do François Mitterrand, nos anos 80, que observou-se um colapso simultâneo da sindicalização e da participação dos salários na renda nacional. Bom, de qualquer forma, a erosão generalizada da sindicalização nos quase todos os países do mundo se verifica com esse gráfico. Você vê, aqui, nesse caso, o Brasil não faz exceção. A queda da taxa de sindicalização também afeta o Brasil. O que trata-se aqui da proporção de filiados a um sindicato na população assalariada formal, né? O caso brasileiro parece atípico na medida em que, apesar da diminuição da taxa de sindicalização, os governos progressistas, que são frutos das mobilizações e das greves operárias dos anos 70, do começo dos anos 80, esses governos conseguiram manter ou até aumentar a participação dos salários, principalmente, acredito, através de uma política de salário mínimo bastante ativa. Contudo, pode-se perguntar se esse desempenho é sustentável a longo prazo ou, em outras palavras, se o poder político da classe trabalhadora no Brasil pode, de forma duradoura, se dissociar de sua força organizacional. Isso é uma questão que eu coloco para discussão. Algumas palavras sobre a questão do poder dos sindicatos. A taxa de sindicalização reflete o que a sociologia política do sindicalismo chama de poder associativo. E tem essa literatura sociológica em ciências políticas distingue 4 fontes do poder sindical numa sociedade. O poder associativo. O poder associativo é a capacidade de organização coletiva dos trabalhadores, que depende do número de filiados, mas também do grau de participação ativa dos filiados na vida do sindicato e de sua coesão como grupo, como coletivo mobilizado. A segunda fonte de poder é o poder estrutural. Ele provém da posição dos trabalhadores no sistema econômico e do impacto potencial de uma paralisação da produção sobre o empregador e sobre a sociedade. Ele diz respeito particularmente aos trabalhadores de setores chaves como para a vida econômica, como transporte, logística, energia, setor bancário, etc. O poder institucional, terceira fonte de poder, resulta das lutas e negociações anteriores e funda-se nas políticas públicas, no direito da previdência social, no direito do trabalho, que organizam as prerrogativas sindicais e limitam os poderes dos empregadores. A aliança com governos progressistas pode reforçar esse poder institucional. E, finalmente, o poder societal é aquele que depende da capacidade dos sindicatos de construir alianças com outros grupos sociais, a comunidade científica, como é o caso aqui do DIESE, né? Os movimentos de moradores, o movimento ecológico, o movimento feminista, etc. E também a capacidade do sindicato de desenvolver recursos narrativos, isto é, esquemas interpretativos que permitem explicar as situações que a classe operária está vivendo e os novos contextos de ação e justificar os repertórios de ação que vão ser adotados pelo sindicato. A partir da virada neoliberal, essas 4 fontes do poder sindical foram atacadas em toda parte. O poder associativo foi minado pelo fechamento de setores ou fábricas fortemente sindicalizados.
pela terceirização e precarização do trabalho, do emprego. O poder estrutural foi enfraquecido pelas reformas de direito do trabalho conduzidas por governos conservadores. Por fim, o poder societal foi atacado pela ideologia do individualismo possessivo e pelo racismo institucional que destrói os valores de solidariedade e igualdade. Essas evoluções impactaram os sindicatos em praticamente todos os países. De todas essas fontes de poderes, os sindicatos podem agir mais diretamente sobre o poder associativo e o poder societal. Os sindicatos podem implementar novas políticas para atrair filiados, envolvê-los na vida sindical e dar-lhes uma visão comum de sua condição, tecer novas alianças. A pesquisa que a gente realizou sobre o caso da CGT na França mostra, e vou desenvolver isso um pouco mais tarde, mostra que a abordagem sindical a partir do trabalho constitui uma tentativa para esse sindicato de revitalizar seu poder associativo. Isso é, de reforçar seus vínculos com as suas bases, de estimular a ação coletiva no local de trabalho, de recrutar e fidelizar novos filiados, apoiando-se na aspiração maciça dos trabalhadores a poder fazer corretamente seu trabalho e a devolver-lhe um sentido que está sendo corroído pela gestão neoliberal. Então, estou chegando agora à questão da reestruturação produtiva e do seu impacto sobre o trabalho e o sentido do trabalho. O antropólogo norte-americano David Graeber lançou um debate que teve alcance mundial sobre os chamados bullshit jobs, esses empregos em que o trabalho não faz sentido aos olhos dos próprios trabalhadores. E a literatura acadêmica sobre meaningful work, o trabalho que tem sentido, explodiu na última década. Muitas pesquisas ocorreram sobre esse assunto. Na França, o debate social sobre o trabalho se concentrou na chamada perda de sentido do trabalho, especialmente durante a crise do Covid, e a onda de demissões voluntárias que seguiu, a chamada grande demissão. Coralie Perez, minha colega, já tinha identificado, bem 10 anos antes, no começo dos anos 2010, analisando os discursos dos trabalhadores que ela pesquisava, esse sentimento muito difundido de que o trabalho tinha perdido o seu sentido. E ela tinha mostrado como esses novos modos de gestão financeirizada, que esse estudo detalha, são responsáveis por essa perda de sentido do trabalho. Esse é um estudo que sintetiza, através de um estudo empírico muito aprofundado sobre reestruturação produtiva no mundo, pesquisa de campo, né? Identifica várias tendências comuns à evolução da organização de trabalho nas cadeias produtivas internacionais, a padronização das tarefas, a codificação dos saberes, a terceirização, a criação de pacotes padronizados, de roteiros impostos aos trabalhadores e a separação física e não só organizacional, mas também física entre o trabalho de concepção e o trabalho de execução. O Lean Management, o toyotismo, foi inventado no Japão nos anos 50 e importado pelos managers do Ocidente nos anos 70 e 80. Enquanto o sistema japonês, o Toyota Production System, busca reduzir custos, estoques, insumos, prazos, colocando o trabalho sob tensão através do just-in-time, mobilizando a inteligência dos trabalhadores e pedindo que participem da melhoria contínua dos processos. Esse sistema, quando foi trazido para a Europa ou para os Estados Unidos, sob o nome de Lean Management, foi translatado de um jeito muito mais vertical, muito mais autoritário
do que quase sem participação autêntica dos trabalhadores. Essa versão empobrecida do sistema Toyota consiste em uma otimização permanente das estruturas e dos processos de trabalho por meio de mudanças organizacionais contínuas impostas de cima para baixo. Trata-se de enviar aos investidores financeiros e às agências de rating sinais que lhes provam que a empresa ou a administração, no caso dos serviços públicos, está permanentemente tentando reduzir seus custos. Sob a pressão da indústria financeira, o Lean Management transforma-se em gestão por números. Esse modelo foi implementado primeiro na indústria, depois nos serviços, em serviços públicos, sob o nome de New Public Management. Ele utiliza metas quantitativas a partir de uma decomposição do trabalho em uma série de tarefas simplificadas, com transformações organizacionais e tecnológicas permanentes, voltadas para a intensificação do trabalho. Há uma obrigação constante de reporting, que consiste em registrar em planilhas Excel ou em sistema de gestão de dados, ERP, os gestos e atos realizados. Por exemplo, estima-se que, no caso das enfermeiras no hospital, o tempo de trabalho de uma enfermeira comporta entre 20% a 30% de tempo dedicado a preencher formulários, fazer reporting sobre a sua atividade e alimentar, assim, os serviços gestores e o reporting financeiro. Esse modelo foi qualificado de neoterrorismo digital, né? E ele contribuiu a uma queda da autonomia dos trabalhadores. Isso é um gráfico que vem das enquetes, das pesquisas nacionais do Ministério do Trabalho francês sobre as condições de trabalho na França e que representa um índice de autonomia no trabalho, um índice sintético que sintetiza 5 perguntas desses questionários sobre essa dimensão da autonomia no trabalho. Você vê que, após uma elevação da autonomia durante os anos 90, os anos em que se implementaram esses novos sistemas de trabalho e quando a participação dos trabalhadores foi necessária para implementar esses novos sistemas, a partir do começo dos anos 2000, essa autonomia vem sido reduzida progressivamente, tanto para os homens como para as mulheres, e nota-se que as mulheres continuam tendo sistemicamente menos autonomia no trabalho do que os homens. Então, essa generalização desse modo de organização do trabalho nos anos 2000 explica a emergência, o surgimento do fenômeno massivo de sofrimento psíquico no trabalho. Na mídia e no discurso comum, esse fenômeno foi inicialmente qualificado de assédio moral, o que leva a uma abordagem individualizante, onde a pessoa que está assediando é o indivíduo culpado do fenômeno. A partir do fim dos anos 2000, começo da virada dos anos 2010, a abordagem em termos de riscos psicossociais virou dominante, né, no discurso, na fala dos preventores, na questão de saúde ocupacional, e uma abordagem tecnocientífica, né, uma abordagem voltada para a prevenção em termos científicos, às vezes bastante técnicos. E minha tese é de que, a partir do começo dos anos 2020, pelo menos na Europa, agora é uma discussão que seria interessante ter aqui com vocês, mas a questão do sentido de trabalho vira a maneira dominante com a qual os próprios trabalhadores expressam a situação que eles estão se encontrando e as dificuldades que eles estão encontrando. Que em ligação direta com essa gestão por números, né,
E a gestão por números também acrescenta esse outro fenômeno emergente, que é a tomada de consciência de muitos trabalhadores de que o seu trabalho está contribuindo para a destruição dos ecossistemas, de que não só trabalhadores da construção ou da indústria automobilística, mas também trabalhadores, por exemplo, na área de comunicação, publicidade, etc., tem o sentimento de que o que a gente chamou de conflito ético, ecológico no trabalho. A ideia de que eu estou trabalhando, mas porque eu tenho que ganhar minha vida, mas ao trabalhar eu participo, apesar da minha vontade, eu participo à destruição do meio ambiente. Agora, é preciso definir claramente o que a gente entende por sentido do trabalho, porque tem muita confusão no debate sobre isso, e, inclusive, os empresários, às vezes, tentam se apropriar essa expressão em seu proveito. Então, nós tentamos, nesse livro, com a Coralie Perez, definir com precisão e medir também com precisão essa questão do sentido do trabalho. A primeira coisa que tem que fazer é uma distinção clara entre trabalho e emprego. O emprego tem, obviamente, você vai trabalhar, você ocupa um emprego, obviamente, a sua principal meta, o principal sentido do seu emprego é o salário no fim do mês. No emprego também você encontra contatos amigáveis, relações sociais, uma carreira, prestígio social, talvez. Tudo isso dá sentido ao seu emprego. Mas o trabalho é outra coisa. O trabalho é o que você faz concretamente, a atividade que você leva no seu emprego. É o esforço realizado com vista ao objetivo externo à própria atividade. Você trabalha para umas metas que são suas ou que são do seu empregador, mas o trabalho, a atividade de trabalho toca questões de desenvolvimento e da saúde do modo provavelmente mais vital ainda do que as questões do emprego. Os dados, por exemplo, os dados estatísticos mostram que a qualidade do trabalho, quando se deteriora, tem um efeito muito rápido e muito ruim sobre a saúde física e mental, mais do que, por exemplo, a precariedade do contrato ou o salário insuficiente. A ergonomia, a psicologia do trabalho e, em particular, a psicodinâmica do trabalho desenvolvida por Christophe Dejour, nos ajuda a entender essa diferença, a teorizar essa diferença entre sentido do trabalho e sentido do emprego, né? Então, o trabalho é a atividade pela qual o ser humano transforma o mundo. É a atividade pela qual o ser humano reproduz a sociedade e se reproduz a si mesmo. Quando transformamos o mundo, nós transformamos três dimensões do mundo, né? O mundo material, o mundo social e o mundo interior, nosso mundo interior, né? O trabalho faz sentido se nós conseguimos realizar uma tarefa útil para os destinatários do nosso trabalho, o que a gente chamou de utilidade social do trabalho. O trabalho faz sentido se nós transformarmos de um modo positivo as nossas relações sociais, o mundo social. Se nós temos capacidade de trabalhar respeitando as nossas normas éticas, profissionais, a moral comum, enfim, se nós podemos trabalhar em uma situação de coerência ética, o que não acontece, para tomar de novo o caso das enfermeiras, quando elas não têm o tempo de cuidar corretamente dos pacientes e que elas se sentem como maltratando os pacientes, o que é muito, muito, muito comum agora nos discursos das enfermeiras no mundo afora. A terceira dimensão é a transformação do trabalhador, da trabalhadora. Será que no meu trabalho eu consigo me desenvolver, eu consigo aprender coisas novas,
acumular experiência, me tornar uma pessoa melhor. E, de maneira original e muitas vezes desconhecida, a ergonomia mostra um fosso entre o trabalho prescrito pela organização, pela empresa, e o trabalho real. Isso é muito importante de entender que o trabalho prescrito são as ordens, as instruções do empregador, porém, em todos os ofícios, inclusive os menos qualificados, como caixa de supermercado, operários de linha de montagem ou preparador de pedidos em armazéns, sempre surgem situações que a organização não tinha antecipado. E os trabalhadores têm que reagir no instante ao pedido de um cliente, a um incidente na máquina, qualquer coisa que aconteça, e tem que mobilizar sua inteligência, sua sensibilidade, sua subjetividade para conseguir alcançar as metas do trabalho, realizar um bom trabalho. É o que o Christophe Joux chama o trabalho vivo. Outro dia, no supermercado, a moça no caixa, eu vivi isso há poucas semanas, a moça no caixa me diz, não pegue essas berinjelas, uma delas está estragada. Obviamente, eu não tinha percebido, né? Obviamente, isso não faz parte do sentido do seu trabalho para o seu empregador. Mas para ela, sim. Não foi o patrão que disse para ela me dizer isso, mas ela achou importante. Ela me vê toda semana fazer compras no supermercado e ela achou que o sentido do trabalho dela era me dizer não compre essas berinjelas. Então, eu fiz perder tempo a todo mundo indo trocar minhas berinjelas e esse exemplo é para mostrar, um exemplo um pouco que parece insignificante, mas que se repete em toda a situação de trabalho. O trabalho não teria sentido, em nenhuma das três dimensões que eu evoquei, se os trabalhadores se limitassem a trabalhar como robôs, né, sem colocar nenhuma implicação subjetiva, nenhuma dedicação às suas tarefas. O que, em termos do dejouriano ou marxista, a gente podia resumir pela fórmula: o trabalho vivo vai sempre além do trabalho morto. Então, depois de ter definido o sentido do trabalho com essas três dimensões, nós tentamos medi-lo através das grandes enquetes, das grandes pesquisas nacionais sobre condição de trabalho, que eu já evoquei. Então, 20 mil trabalhadores investigados em 2013 e 2016. Esse é um questionário muito extenso e nós extraímos algumas questões, 9 questões, né, sobre utilidade social, coerência ética e capacidade de desenvolvimento. Por exemplo, sinto a satisfação do trabalho bem feito para a utilidade social. Né? Não, desculpe, sinto a satisfação do trabalho bem feito, tem um erro no meu, é para a coerência ética. Né? A utilidade social tem duas variáveis. Tenho orgulho de trabalhar nesta empresa e no meu trabalho faço algo útil para os outros. Enfim, são essas 9 perguntas que constituem um índice estatístico de sentido do trabalho que nós calculamos para cada trabalhador investigado nessas pesquisas do Ministério do Trabalho. Quando a gente faz esses cálculos, o que a gente observa? Primeiro, que as mulheres encontram um pouco mais de sentido no seu trabalho, não porque são mulheres, mas porque trabalham mais frequentemente em contato com o público, em profissões do care ou do comércio, que são mais feminizadas do que a indústria manufatureira ou na construção, ou dos transportes, por exemplo. São profissões em que as pessoas sentem com mais frequência a utilidade social do que elas fazem, porque tem o cliente, o destinatário do trabalho na sua frente. E elas também
dispõem de maior capacidade de desenvolvimento, porque podem aprender no contato cotidiano com o cliente, com o usuário. Tudo isso dá sentido ao seu trabalho, mas, em contrapartida, muitas vezes, elas têm dificuldade do ponto de vista da coerência ética, porque não têm os meios necessários para atender corretamente às necessidades do público ou dos usuários. Entre os funcionários públicos, os funcionários dos serviços públicos, isso é exacerbado, né? Tem sentimento de utilidade, sentimento de poder se desenvolver, mas um forte sentimento de incoerência ética, de conflitos éticos. Por exemplo, entre os profissionais de saúde, que eu já falei, isso é óbvio, e se traduz na França, em muitos países, em um movimento de demissões, de saídas dessas profissões, devido ao sentimento de não poder tratar corretamente os pacientes, inclusive de maltratá-los. Sem surpresa, os operários encontram menos sentido no seu trabalho do que os empregados em contato com o público, sobretudo por causa da repetitividade do seu trabalho e da distância com o destinatário do trabalho, que eles não conhecem. Mas uma coisa que surpreendeu a gente nos resultados é de que não tem nenhuma correlação entre o nível de estudos, a posição social e o sentido do trabalho. Não tem correlação entre a posição na hierarquia social e o sentido que você pode encontrar no seu trabalho. Quando a gente olha o ranking das profissões segundo o sentido do seu trabalho, a gente vê que nas profissões com mais sentido, tem profissões como cuidadoras de criança em casa, operários da construção civil, trabalhadoras de assistência domiciliar, que não são muito qualificados, muito bem remunerados. E, do lado das profissões com menos sentido, a profissão que tem menos sentido, pelo menos na França, é a profissão de bancário, né? Que seja no balcão ou até executivo, porque o trabalho nos bancos é especialmente desumanizado. E, com a introdução da inteligência artificial, as coisas estão piorando. Essa gestão por números, essa gestão financiarizada, nós temos 3 indicadores nessa pesquisa sobre condições de trabalho para medi-la e ver a sua relação com o sentido do trabalho, com a perda de sentido, né? Os 3 indicadores são o fato da pessoa investigada dizer que ela viveu mudanças importantes no seu trabalho nos 12 últimos meses. Nós vimos que isso é um sinal de uma transformação contínua da organização. O fato de trabalhar com objetivos, com metas quantitativas, e o fato de trabalhar numa empresa terceirizada. As 3, essa aí, a altura das barras indica as proporções de trabalhadores que encontram pouco sentido no seu trabalho. Quanto mais alta a barra, menos sentido a pessoa encontra no seu trabalho, né? Você vê que quanto mais mudanças a pessoa conheceu no seu trabalho, menos sentido ela encontra. Quanto mais ela tem objetivos quantitativos, metas quantitativas, menos ela encontra sentido. E em empresas terceirizadas também você encontra menos sentido. Então, realmente, nós podemos mostrar que essa gestão financeirizada, essa gestão por números, tem um impacto negativo sobre o sentido do trabalho. Nas pequenas e médias empresas, encontra-se mais sentido, porque o trabalho é menos burocratizado, é menos rígido, organizado de um modo rígido, com exceção das pequenas empresas que estão em redes, de terceirização. Segundo o sociólogo norte-americano Hirschman, há 3 atitudes quando as pessoas se encontram confrontadas com um problema sério, né? As pessoas podem exit, voice, loyalty. As pessoas podem ir embora, tomar a palavra ou
tentar aguentar a situação. E nós tentamos ver justamente qual é a atitude das pessoas cujo trabalho perde o sentido, ainda com dados estatísticos. Tá? Então, o exit é a demissão voluntária, a mudança de emprego. No nosso caso, um estudo entre 2013 e 2016, 16% dos trabalhadores têm mudado de emprego voluntariamente. Quanto mais essas pessoas, esses trabalhadores, conheciam riscos psicossociais no emprego em 2013, mais eles pediram demissão entre 2013 e 2016. Né? E mais especificamente, a intensidade do trabalho, a falta de apoio do chefe, a falta de sentido do trabalho, que é a variável mais importante. E, surpreendentemente, para nós economistas, porque os economistas sempre acham que o salário é o principal motivo das pessoas se deslocar sobre o mercado de trabalho, o sentimento de não estar sendo bem pago não tem influência significativa sobre a decisão de mudar de emprego. A voz, eu vou me sindicar, eu vou me sindicalizar, vou me filiar a um sindicato. Isso é medido pelo fato da pessoa não estar sindicalizada em 2013 e dizer, sim, eu me sindiquei, eu entrei no sindicato em 2016. Isso diz respeito a 4% dos trabalhadores que entram no sindicato entre 2013 e 2016. As principais, o trabalho em 2013 explica esse movimento para o em direção ao sindicato. Né? A falta de reconhecimento aumenta em 25% a probabilidade do trabalhador entrar no sindicato, o medo de perder o emprego, né, para defender o seu emprego. A falta de sentido do trabalho tem uma influência muito mais fraca, né? Não tem um papel muito grande na decisão de entrar no sindicato. E o sentimento de não estar sendo bem pago tem um papel, mas também não muito grande. Os trabalhadores nem sempre veem o sindicato como uma ferramenta para resolver seu problema, seu sentimento de inutilidade ou de incoerência ética no trabalho. E voltarei a isso dentro de um instante. A terceira atitude possível é loyalty, a gente aguenta, eu aguento. Eu me calo, abaixo a cabeça e tento sobreviver no meu emprego. Isso aumenta o risco de depressão. O risco para a saúde mental é muito aumentado no caso se você ficar num emprego que perdeu o sentido. Aqui, em vermelho, é a proporção de trabalhadores que entram em depressão entre 2013 e 2016, entre aqueles cujo trabalho perdeu o sentido. E em azul é a proporção global de trabalhadores que entram em depressão, em torno de 7% a 8%. É 2 vezes mais quando os trabalhadores perdem o sentido, né? o trabalho perde o sentido. E o resultado ainda mais interessante é que eu falei para vocês que os operários encontravam menos sentido do que as camadas mais qualificadas, mas isso não quer dizer que o sentido do trabalho não é importante para eles, porque quando eles perdem, eles têm menos sentido, mas quando esse sentido é atacado, o risco para a saúde mental dos operários é multiplicado por 2 também. Então, não tem... a gente costuma dizer isso, o sentido do trabalho não é, de jeito nenhum, um privilégio de ricos, tem um privilégio das camadas mais bem remuneradas. Politicamente, isso é muito importante porque mostra que a questão da perda de sentido é comum a todas as categorias do assalariado. Então, potencialmente um fator de unificação da classe trabalhadora, exceto, talvez, e isso é um assunto para discussão, obviamente,
para os trabalhadores mais precários. Eu sei que no Brasil essa é uma quantidade muito importante dos trabalhadores que sobrevivem dia a dia em atividades puramente alimentares, onde a questão do sentido talvez não tenha a mesma importância para eles. Então, isso é um ponto para discussão mais tarde. Chega agora a última parte da exposição sobre as estratégias do movimento sindical para tentar inverter essa tendência, né, ao enfraquecimento, à diminuição do poder social do sindicato. A questão-chave, no meu ver, eu vou tentar convencê-los disso, é a questão da democracia no trabalho e no sindicato. O primeiro elemento de prova disso é o papel-chave da participação dos trabalhadores nas decisões sobre o seu próprio trabalho. Quando os trabalhadores têm a possibilidade de participar nas decisões, isso a gente pode medir na pesquisa nacional sobre condições de trabalho, a gente pode medir por esse conjunto de perguntas, né, que tenta descrever a maneira com que a mudança no trabalho foi introduzida, informação, consultação, influência do trabalhador na mudança, né? A gente vê que são muito poucos os trabalhadores que dizem que tiveram uma influência. 16% dos trabalhadores que viveram uma mudança dizem que têm uma influência. É muito pouco, mas isso faz uma grande diferença para eles. Isso aqui é a proporção, mesma coisa, a proporção de trabalhadores que encontram pouco sentido no trabalho. Você vê que, quando não teve nenhuma mudança, são mais ou menos 25% dos trabalhadores que não encontram sentido. Quando a mudança foi introduzida sem informação prévia correta, aí é 50% dos trabalhadores que acham que o trabalho não tem mais sentido. E quando tem informação, consultação, a situação é um pouco melhor, mas realmente o que faz a diferença é quando os trabalhadores acham que foram ouvidos, que a mudança foi introduzida levando em conta o trabalho real que eles têm que fazer. A mudança não foi imposta, não foi somente imposta de cima, ela foi conduzida tomando em conta a opinião, a experiência do trabalhador sobre as necessidades dele, no seu trabalho real, né? Um segundo elemento de prova da importância da democracia eu tiro de um outro estudo que eu publiquei no ano passado, que é sobre um aspecto completamente diferente, mas você vai ver que tem ligações, que é o elo entre as condições de trabalho e o voto. Tem toda uma tradição na sociologia política e na filosofia política de pensamento sobre a ligação entre a organização do trabalho na empresa e o comportamento cívico, o comportamento cidadão dos trabalhadores fora da empresa, né? É o que a socióloga feminista norte-americana Carol Bateman chama de teoria do transbordamento, spillover theory, que mostra que como as relações de dominação dentro da empresa, ou, ao contrário, as relações de igualdade dentro do emprego, influenciam os comportamentos cidadãos dos trabalhadores fora da empresa. Quanto mais você é considerado como uma pessoa cuja opinião não tem importância no seu trabalho, mais você tende a pensar que sua opinião não tem importância fora do trabalho. E você, por exemplo, não vai se engajar em associações ou não vai votar. Então, nesse estudo, eu fiz a coisa seguinte, eu aproximei os dados sobre as condições de trabalho, que eu já apresentei, dos resultados eleitorais das eleições na França, a eleição presidencial de 2017 e a eleição europeia de 2019. E eu pude confirmar um resultado que já é bem conhecido nessa literatura científica, que
a falta de autonomia no trabalho leva à abstenção. Os trabalhadores que têm pouca autonomia no seu trabalho são muito mais numerosos a se abster na eleição. Isso, mesmo quando você se controla variáveis como a profissão, o nível de escolaridade, o nível de salário, etc. Isso é um efeito realmente da falta de autonomia, não é um efeito de você ser um operário ou um executivo. Então, isso é uma confirmação de um resultado que já era bem conhecido. Eu também trouxe um novo resultado. Nessa enquete, a gente pergunta para os trabalhadores, será que você tem a oportunidade de participar em reuniões no seu local de trabalho, onde você pode discutir os assuntos do seu trabalho? Reuniões com os chefes ou reuniões com os representantes sindicais. A enquete não faz a distinção. Em média, 45% dos trabalhadores dizem sim, eu posso assistir a reuniões para discutir do meu trabalho. É muito menos de 40% no caso dos eleitores da extrema-direita, né? E é um pouco mais no caso dos eleitores da esquerda. Quando a pessoa o trabalhador se sente despojado de qualquer poder, de qualquer direito à expressão no seu trabalho, ele tende a transpor esse sentimento para a vida política e a se abster nas eleições ou a votar em candidatos autoritários. E, finalmente, meu terceiro elemento de prova vem desse estudo, vem do estudo que eu conduzi para a CGT sobre a abordagem sindical a partir do trabalho. Mas, antes disso, eu só vou dar uma voltinha para esse trabalho do Instituto. Isso é um livro publicado pelo Instituto Sindical Europeu, há poucas semanas também, sobre as estratégias de renascimento sindical, né? O Instituto Sindical Europeu fez uma pesquisa sistemática, principalmente na Europa, mas também tem exemplos do Sul global, sobre a maneira com a qual os sindicatos estão tentando renovar seus modos de ação para revitalizar seu poder sindical. Então, tem 3 tipos de estratégia, basicamente. Tem a primeira, que é visar reformas de estruturas da organização para alcançar melhor os trabalhadores precários, os autônomos, os trabalhadores do cuidado, os trabalhadores migrantes, etc. A segunda estratégia é desenvolver novos métodos de mobilização e recrutamento inspirados no organizing norte-americano, personificado por Saul Alinsky, né? Os princípios desses métodos incluem a identificação de líderes naturais dentro dos coletivos, dentro dos locais de trabalho, visitas regulares para estabelecer os contatos, construir a confiança, formações para autonomizar os militantes, lutas focalizadas em objetivos precisos e alcançáveis, que reforça a coesão do grupo, né? E a terceira estratégia, que tem muito a ver com a segunda, na verdade, a distinção é um pouco arbitrária, é a de transformar os repertórios de ação coletiva. É procurar enriquecer as formas de ação sindical para além do díptico clássico negociação-greve, por exemplo, por meio de petições online, de flash mobs, de pesquisas participativas, intervenções nas redes sociais, alianças com científicas ou associações da sociedade civil, etc. Essas 3 estratégias têm um ponto comum, que é tentar reduzir o fosso entre um sindicalismo frequentemente institucionalizado e burocratizado e o mundo do trabalho que está mudando constantemente. E, em uma palavra, é uma tentativa de democratizar para revitalizar o mundo sindical. Na França, desde 2010, a CGT vem experimentando essa démarche syndicale à partir du travail, abordagem sindical a partir do trabalho, que busca renovar seu repertório de ação. Então, muito rapidamente, os resultados dessa... os pressupostos, esse é o relatório que a gente publicou
alguns dias atrás, pelo IRES, e junto com a CGT, né? Então, eu já falei do trabalho real, sempre diferente do trabalho prescrito, o trabalho real que é opaco para os trabalhadores, desculpa, e essa ideia de que os trabalhadores podem ter vontade de se mobilizar para resgatar o sentido do seu trabalho. A ideia política, né, atrás dessa estratégia é de que o trabalho é ambivalente, não é só exploração e sofrimento, é também realização, emancipação, né? Isso é muito marxiano. Segundo a afirmação que tem um potencial de autoestima e de capacidade de ação coletiva ao recuperar a consciência do seu trabalho real e a necessidade de inventar um novo modo de ação sindical. Então, esses são os dados que a gente mobilizou, 8 entrevistas com sindicalistas de 12 equipes ferroviárias, professores, hospitalares, uma fábrica de material sanitário, a Renault e ajudantes domiciliares e outros sindicatos. A necessidade de mudar a abordagem sindical, eu já expliquei, né? Perda de afiliados, riscos psicossociais, derrotas sindicais e também colaboração com acadêmicos que trouxeram novas ideias e metodologias. Como fazem esses sindicalistas? Muitas vezes eles começam por se reunir e discutir, pensar, junto com acadêmicos, às vezes, muitas vezes com acadêmicos, às vezes sem acadêmicos. Eles se formam porque a gente vai ver que é preciso uma certa bagagem para ter esse tipo de abordagem e, principalmente, eles se formam para realizar enquetes, pesquisas sobre o trabalho real, que a gente pode chamar de enquetes operárias, né? Tradição do movimento operário, das enquetes operárias. Essas enquetes podem ser entrevistas individuais com os trabalhadores, com ou sem protocolo muito formal. Pode ser entrevistas coletivas, né? Onde se discute o resultado das entrevistas individuais, ou simplesmente reuniões de expressão livre sobre o trabalho, mas o importante, nesse caso, o que os militantes nos falaram, o importante é que essas reuniões não sejam saturadas pela fala dos militantes, que deixem a maior parte do tempo de palavra aos trabalhadores de base, e os sindicalistas devem atuar simplesmente como animadores e facilitadores da inteligência coletiva do grupo. E, por fim, os militantes co-elaboram com os trabalhadores as reivindicações precisas, muito finas, que vão fazer sentido para os trabalhadores e que vão levá-los a mobilizar-se. Finalmente, quais são os resultados que a gente observa na fala dos militantes que a gente entrevistou? São resultados bastante positivos. Uma transformação positiva da imagem do sindicato. Os trabalhadores veem que o sindicato se interessa por suas preocupações e realidade. O sindicato não vem tentar convencê-los de que ele tem a boa linha e as boas palavras de ordem. Na maioria dos casos, essa aproximação entre os trabalhadores e os sindicatos gera novas filiações, especialmente de perfis jovens ou femininos, que muitas vezes não eram atraídos pela linha de atuação clássica da CGT, no caso da França. Esses novos aderentes apreciam a atenção dada pelo sindicato aos detalhes da construção do sentido do trabalho. E mais do que as proclamações gerais, estratégicas, ideológicas que o sindicato pode ter. E a gente pode até falar de uma desvirilização do discurso e da prática sindical. Com frequência, essas enquetes desembocam em mobilizações e lutas com vitórias em pontos precisos e identificados graças a demarches de investigação.
Essas vitórias raramente transformam completamente a organização do trabalho, são raros os casos de vitórias muito grandes, mas devolvem, reinstituem a confiança do coletivo do trabalho em si. Os militantes nos disseram que essas práticas devolvem o sentido do trabalho sindical. E um deles, inclusive, utilizou a expressão reencantar o trabalho sindical. E por isso que a gente usou essa frase no título da pesquisa. Esses militantes saíram do sentimento de impotência, que é realmente muito frequente entre os militantes sindicais na França, e afirma a sua potência de agir. Tem vários obstáculos, eu não vou entrar em detalhes, porque não quero ser mais longo. O principal obstáculo é a falta de tempo, a falta de recursos para fazer essas enquetes junto aos trabalhadores, mas as equipes nos falaram, os militantes nos falaram que é preciso reconquistar a autonomia do tempo militante, da gestão do tempo militante. Muitas vezes, o tempo militante é ocupado por iniciativas patronais, reuniões, comitês, negociações, que muitas vezes não levam a muita coisa, mas tomam o tempo inteiro dos sindicalistas. Então, é preciso regular o uso regular coletivamente o uso do tempo militante e também envolver o máximo de filiados nesse trabalho de enquete junto aos seus colegas para que a atividade sindical não repouse apenas sobre os dirigentes do sindicato. Em última análise, essa abordagem necessita repensar o funcionamento do sindicato num sentido mais democrático. Isso explica, ao mesmo tempo, o sucesso dessas iniciativas e também a dificuldade de estendê-las, de generalizá-las na CGT. Depois de ter apoiado essas experimentações de 2008 até 2018, durante 10 anos, a direção nacional da CGT apoiou essas experimentações, mas em 2018, uma nova diretoria do sindicato achou que era muita tomada de risco, muito questionamento do funcionamento interno, talvez seja melhor deixar isso de lado por um tempo. Né? As equipes sindicais que a gente entrevistou continuaram, né, apesar do relativo abandono da confederação, né, mas isso foi um golpe para a difusão desse modelo. Tem uma nova secretária-geral que foi eleita em 2023 e que está, de novo, mostrando interesse por essa abordagem. Nossa pesquisa, esperamos, talvez possa contribuir para reativar esse processo que nos pareceu muito, muito promissor. Obviamente, a realidade do trabalho no Brasil é bem diferente da França. Para muitos trabalhadores aqui, especialmente no setor informal, a questão do sentido do trabalho pode parecer menos relevante. No entanto, eu acredito que essa demarcha de enquete sistemática sobre as necessidades dos trabalhadores, sobre as condições concretas de vida e de trabalho, pode ser uma ferramenta útil para a mobilização. E eu acho que aqui no Brasil isso foi demonstrado por iniciativas do movimento sindical, dos movimentos sociais, movimento de sem terra, movimento do sem teto, enfim, que tem essa prática de enquete permanente junto às bases. Eu acho que isso não é necessariamente útil só para empregados com contrato formal. Né? Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de expor esses resultados, essas hipóteses, né? E estou à disposição para discussão. Muito obrigado. Alô? Oi.
Agradecer mais uma vez Tomás Coutrot, né, que trouxe uma importante reflexão aqui sobre a relação trabalho e o importante processo de redemocratização das relações de trabalho, do ambiente de trabalho, e o papel central aí das organizações dos trabalhadores nesse processo. Destaco aqui alguns elementos importantes que ele trouxe na sua fala. Primeiro, eu acredito que a baixa autonomia, que é uma das características que a gente tem hoje, e já há muito tempo na organização do trabalho, ela não só impacta no adoecimento, na baixa renda, mas também nessa perda do sentido do trabalho, né, nessa subjetividade, e também diminui e limita a capacidade desse trabalhador de entender o seu próprio trabalho, a relação com o seu próprio trabalho nas dimensões éticas, de desenvolvimento e de utilidade, que foram também apresentadas aqui, né? Também esse aspecto da redução do poder da negociação coletiva nesse novo cenário de transformações, né, de precarização, acho que é um elemento importante para a gente discutir aqui. E já bastante comentado a questão das plataformas digitais, o trabalho das plataformas, que acabam imprimindo um controle massivo sobre o trabalho e a perda, novamente, da autonomia desse trabalhador, trazendo, por outro lado, uma inserção precária e uma instabilidade financeira, né? Todos esses elementos, né, e muito mais que foram apresentados aqui na sua fala, reforçam a importância do processo de democratização do trabalho, onde a participação e a luta coletiva ela é extremamente relevante, e aqui a gente tem muitos sindicatos, associações, né, representação de trabalhadores e outros parceiros e instituições que atuam na defesa, né, dos direitos, né, e dos direitos do trabalho. Então, é importante a gente entender nessa dimensão, né, que não é apenas uma bandeira, é importante essa bandeira ética, sem dúvida nenhuma, e de direito, mas tem uma dimensão concreta e material, que sem esses elementos, eu penso que o avanço no sentido da melhoria das condições materiais, né, do poder aquisitivo, das condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora, também ficam dificultadas, né? E se você pensar, né, na nossa condição, e aí é o convite que eu faço na hora da intervenção, pensar a realidade brasileira de uma inserção de um país com imensas desigualdades, né, financeiras, digo, do ponto de vista, né, da renda, tanto do ponto de vista social, marcado por profundas heterogeneidades no mercado de trabalho, que também a gente há de abordar na mesa mais à frente, a questão das desigualdades entre as mulheres, né, e entre outras dimensões importantes, como é que a gente entende, né, e se apropria desse processo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, eu penso que nesse processo, né, não tem como a gente avançar sem a gente fortalecer também o espaço da negociação, né, coletiva, sem fortalecer o papel das organizações de trabalhadores, especialmente os sindicatos, né? Então, agradecer mais uma vez. A gente vai abrir para algumas questões, né? E eu vou acompanhando um pouco a parte da manhã, quebrar de novo o protocolo, e, dado o adiantado da hora aqui, eu vou abrir para umas 5 questões. Quem gostaria de fazer questões, eu gostaria que se dirigisse aqui na frente, né? Tem alguém? Aqui, ó, por gentileza, no púlpito. Faz uma filinha aqui, que a gente está com um tempinho um pouco... Isso. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, enquanto vocês se organizam, tá? Deixa eu só fazer a primeira pergunta. Olha, eu nem vou dizer nada a respeito, mas se você quiser o microfone, fica à vontade. Compreendo. Isso. Mas só um momentinho, que eu tenho uma primeira pergunta aqui, professor, agradecendo mais uma vez a sua exposição, a conferência. O Bruno Queiroz Silva, que é arquiteto e urbanista da USP, São Carlos, ele parabeniza, né, os 70 anos do Diese, né? Agradeço em todo o nome de toda aqui a equipe do Diese, que se sente um extraterrestre. Não, seja bem-vindo, Bruno. Cadê você, Bruno?
Está aqui, isso, Bruno. É que as luzes me impedem de te ver. Diante da presença de tantos economistas, sindicalistas, a minha questão é a perda da força dos sindicatos. É um fenômeno mundial, né? Principalmente em governos de extrema-direita, centro-direita e neoliberais. Porém, como trazer jovens, né? Como é que se traz a juventude para dentro dos sindicatos, né? O problema não está na comunicação, o Bruno pergunta, né? Vejo poucos jovens, pouca juventude neste seminário, desculpe aí, gente, com a presença de movimentos estudantis, né? Enfim, outros convidados e participantes, né? São poucas a presença, né? Então, acho que essa é a questão do Bruno, a primeira questão aqui que fica sobre a participação da juventude no movimento sindical, no movimento dos trabalhadores. Você se apresenta rapidamente, coloca a sua questão, por gentileza. Olha, pega o meu aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Sou Tereza Souza, sou dirigente da CUT Pernambuco, Secretaria de Finanças, estou lá, e sou do ramo financeiro, sou bancária de Pernambuco. Aí provocou, né? Quando fala sistema financeiro, quando fala aí dos bancários, mas tem coisas boas também, né? Somos uma categoria que a negociação coletiva está sempre presente, não só na época da nossa convenção coletiva, da nossa negociação, mas também permanentemente com algumas mesas que a gente está sempre sentada discutindo, como saúde, igualdade, oportunidade, várias mesas. Mas o que eu trago aqui, que dialoga um pouquinho com a questão do Bruno, que é a questão da comunicação que a gente perdeu, e a questão geracional também. Eu acho que as entidades estão envelhecidas e a gente não está, eu acho, por essa falta de diálogo com a juventude, essa comunicação, a gente não está conseguindo fazer essa renovação, trazer juventude para dentro das categorias. Eu acho que parte por aí. E outra coisa, para encerrar, que eu também vejo, quando querem atacar o movimento, que atacaram, corta-se tudo, principalmente na parte financeira. Foi a questão do imposto sindical, que já era para acabar, a gente substituiu pela taxa negocial, que também é uma celeuma, foi para tudo quanto é canto para saber se podia ou não. Mas aí o movimento não fica muito preso só a essa questão, será que a gente não poderia se reinventar, o que é fazer uma pesquisa no meu estado, que tem uma diferença, talvez, para o estado de São Paulo, para saber o que lá no meu estado, apesar da gente ter uma pesquisa nacional feita pela nossa confederação, todo mês que a gente vai, todo ano que a gente vai ter essa negociação, mas os estados também, a gente não pode se reinventar e, com o que temos, não ficar só preso à questão financeira que nós não temos. Obrigada, gente. Obrigada. Próximo. Eu peço para o pessoal ficar já a postos, que a gente está com um tempinho. Pode falar. Ah, tá. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, professor. Minha pergunta vai no seguinte sentido. O sentido do trabalho ele também é disputado pelos empregadores. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário a esse respeito e, se possível, se dentro da sua experiência, se dentro dos relatos e das pesquisas, apareceram estratégias sindicais que dialogam com essa disputa e, de preferencialmente, que tenham ganho, tá? Obrigada. É Renata. Meu nome é Renata. Da Escola de Eds e Ciências do Trabalho. Nossa magnífica aqui, diretora, eu esqueci. Tá isso bom? eu não combinei, não, tá, gente? Não. Bom, boa tarde. Boa tarde. Parabenizo a mesa, professor Tomás Coutreau. Eu sou Thaís Lapa, sou atualmente presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, a ABET. E, bom, parabenizo o evento, não quero tomar tempo demais com essa parte, né, protocolar, mas, né, excelente fala e acho que é uma oportunidade só de tentar trazer uma contribuição também, querer saber um pouco mais da experiência, né, de Tomás Coutreau sobre essa questão da pesquisa francesa de condições de trabalho, né. Eu só digo, né, da minha experiência de pesquisadora socióloga, eu tive uma experiência de pesquisa sobre condições de trabalho tanto no setor industrial, como recentemente tenho olhado, né, condições de trabalho sobre a enfermagem.
E é muito caro para mim, né? Eu acho que seria muito importante a gente saber um pouco mais dessa experiência, de olhar sobre condições de trabalho a partir desse tipo de pesquisa nacional, que não é setorial, né? Não é um setor profissional, e não está focada necessariamente de forma direta nas questões da pauta econômica, né? Então, essa problemática da subjetividade, não que ela esteja desconectada da pauta econômica, mas eu queria saber até se tem, nas suas reflexões, Tomás, se tem alguma conexão com as reflexões de Danielle Lignard, né, socióloga do trabalho francesa, sobre o tema da profissionalidade, do reconhecimento e da precariedade subjetiva, no sentido de a perda dos trabalhadores sobre o sentido do próprio trabalho ter a ver com a perda do sentido do quanto que esse trabalho deveria ser mais valorizado. Quando você conhece os elementos do seu processo de trabalho por meio de uma pesquisa, né, que é o que eu gostaria de destacar e saber um pouco mais também das suas impressões, o quanto que essas pesquisas, elas não são só uma produção de um dado, né? Elas documentam e ajudam a dar o dimensionamento, né, do que os trabalhadores fazem para eles mesmos, né? Então, até esse costume que se tem na França, né, de o pesquisador voltar para o local de trabalho e discutir os resultados, né, da pesquisa com os trabalhadores, e isso impulsionar a luta. Claro que isso não é uma realidade inexistente no Brasil, mas eu, na minha experiência de pesquisa, tendo passado um tempo na França, eu percebi contrastes entre o que é essa realidade na França e o quanto que isso subsidia o movimento sindical, e não necessariamente a gente tem uma pesquisa equivalente aqui no Brasil, né, de condições de trabalho, como é na França. Então, na verdade, não queria me estender demais, mas a pergunta tem a ver com justamente essa questão de falar um pouco mais da pesquisa da França, porque eu acho que é uma experiência da qual a gente poderia beber e se inspirar aqui no Brasil. É isso, obrigada. Obrigada, Thaís. Próximo. Se apresenta, por favor, nem todo mundo te conhece. Boa tarde, professor. Bom, já me apresentei de manhã, não sei se chegou gente nova. Meu nome é Adriana Marcolino, sou do Jazz também. Gostei muito da sua apresentação, né, porque eu acho que a gente está aqui tentando, no Brasil, junto com o movimento sindical, pensar essas questões, né? A gente fez recentemente, o Jazz apoiou uma pesquisa realizada aqui no Brasil, né, por uma empresa de pesquisa de opinião. Talvez se a gente tivesse assistido essa apresentação, a gente teria feito outras perguntas, né? Mas eu acho que tem algumas questões que resultaram dessa pesquisa que dialogam muito com o que você apresentam convergências, mas também alguns pontos específicos da realidade brasileira, né? Então, uma primeira questão é que, quando a gente perguntou para os trabalhadores e trabalhadoras se o trabalho era importante para eles, 91% disseram que era importante, porque no trabalho se aprende coisas novas. 88% disseram que o trabalho faz as pessoas se sentirem úteis, e 84% que dá sentido e propósito à vida. Aí a gente perguntou sobre o trabalho que eles têm especificamente ou as oportunidades que são oferecidas no Brasil. Aí não. Aí o resultado aqui no Brasil especificamente, essa pesquisa deixou muito claro que os salários são um grande problema, porque os salários são muito baixos. Aí o salário estava em primeiro lugar. O segundo é que as ocupações, as oportunidades existentes no Brasil, elas não possibilitam desenvolvimento profissional, né? E o terceiro, de que não tem autonomia, não dá propósito para a vida, né? Então, eu acho que tá muito coerente também com o que você apresentou, né? E aí, um outro debate que a gente está fazendo aqui é que tem uma grande narrativa da mídia, não gosto desse termo, mas, enfim, da mídia e dos setores da elite, de que hoje ninguém mais quer ser trabalhador, que todo mundo quer ser empreendedor, né? Então, nessa pesquisa, a gente também tentou perguntar o que é melhor, ser empreendedor, ser CLT, né? Na CLT, eles destacavam que era a CLT ser formal, né, com carteira assinada, era importante porque você tinha direitos. E ser um trabalhador autônomo ou empreendedor, porque você tinha autonomia para organizar o seu tempo de trabalho, você também não tinha um patrão que ficava ali assediando, então, essa questão da democracia no local de trabalho, né? E eles destacaram também que, quando ele é empreendedor conta própria, ele tem mais possibilidade de se realizar fazendo o seu trabalho, ainda que esses trabalhadores que responderam isso e disseram que são autônomos ou empreendedores, sejam ambulantes, manicures, trabalhadores pedreiros da construção civil, né? Então, mesmo com ocupações de muita baixa qualificação, eles enxergam nesse espaço de trabalho informal, precário, com baixos salários,
uma possibilidade um pouco maior de ter alguma autonomia e um trabalho com sentido, né? Então, eu queria trazer esses elementos. É uma pesquisa que a gente ainda está olhando e analisando esses dados, né? Mas eu acho que ela traz alguns elementos também daqui do Brasil que corroboram, que convergem, né, com esses pontos que você trouxe para a gente. E muito obrigada pela palestra. Obrigada a você, Dri. E a Lê, e tem mais uma pessoa, né? Messias. Alexandre, eu também sou técnico do DIEESE. Duas rapidíssimas reflexões, né? Uma sobre a perda de sentido do trabalho, no que ela difere da alienação do trabalho. O que ela traz de novo na discussão da alienação do trabalho. E, junto com isso, né, o foco das perguntas de vocês foi muito das relações de trabalho mesmo. Mas me parece que teve também uma perda da conexão dos sindicatos, né, do trabalho com a vida real. Como é que você vê as possibilidades de conexão, né? Sindicalismo social e comunitário, como falam, né? A outra questão rápida é sobre a questão do poder sindical. Me parece que tem uma dimensão não explorada do poder sindical aí, que é a dimensão estrutural, né, na linha do corporativismo. Acho que a França, como o Brasil, tem muito essa parte do corporativismo do policymaking, a gente tem os conselhos, né, de políticas públicas, né, com sindicatos presentes, bem ativos, e até a sociedade civil. Mas a França, como o Brasil, também tem uma fragmentação sindical grande, né? Tem 6 centrais sindicais. E a gente sabe que os países que têm maior poder sindical são aqueles que têm maior concentração e maior centralização da estrutura sindical. Isso o Trachler fala, o Visser fala, tem uma série de pesquisadores que vão mostrar, né, como a centralização e a concentração de poder sindical, elas estão relacionadas tanto ao nível de bem-estar, né, como, inclusive, a capacidade, a força eleitoral desses movimentos, né? E me parece que um pouco não está explorado aí. Então, são essas duas pequenas questões. Obrigado. Obrigada, Alê. Messias? Messias Melo, sou diretor do Sindicato de Trabalhadores de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da CUT Pernambuco. 3 pontos. Primeiro, em 2017, nós fizemos uma pesquisa de campo, fizemos pesquisa secundária, temos atualizado a pesquisa secundária sempre com o DIEESE e pesquisa de campo com os trabalhadores de tecnologia de informação de Pernambuco. O nosso sindicato foi criado fundamentalmente, quando foi fundado 40 anos atrás, 85% eram trabalhadores de estatais, grandes empresas. E o resto, trabalhador de empresa privada. Hoje 85% de trabalhadores de empresa privada, cerca de 400 empresas em Pernambuco, cerca de 13 mil trabalhadores, quase todos localizados na ilha do Recife Antigo, né? E a gente fez uma pesquisa para tentar entender quem eram esses trabalhadores. A gente percebeu, né, o resultado da pesquisa de forma macro. 35%, 37% a gente poderia dizer que eram liberais conservadores, né? 25% poderíamos dizer que era uma franja progressista. E o resto é em disputa. E essa pesquisa era importante para tentar entender o que era. Na eleição de 2018, a gente percebia claramente, circulando na ilha do Recife Antigo, que o voto lá era de João Amoedo, Partido Novo, claramente. Ou seja, era coerente com o que a gente detectou na pesquisa na base. E também coerente com a atuação nossa antes da pandemia na rua do Recife, a abordagem dos trabalhadores na rua sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, sobre política, uma rejeição imensa à questão sindical, né? Então, nos preocupou, mas a gente percebia que tinha temas importantes para ele. Era o tempo do trabalho, o tempo para cuidados, para política de cuidados, para ser pai, para ser mãe, jovens que estavam começando a ter pais e mães, era importante. Durante a pandemia, eles foram para home office, e praticamente não voltaram quase todos para home office, do home office para presencial, e o sindicato foi para o home office. Estranhamente, eu afirmo com certeza que na pandemia houve um corte, passamos a ter uma relação muito intensa com esses trabalhadores via internet. Hoje a gente conversa com eles, atua com eles via internet, estão muito mais próximos da vida sindical deles, mas a gente enfrenta um problema concreto. E os temas que interessam na pauta da reivindicação quero ficar no home office, quero controlar meu tempo, quero mais tempo para cuidar da minha família. A gente bota isso na pauta e isso pega. E quero participar nos lucros da empresa. PLR, não é salário.
participação no lucro da empresa. Essa grande polo do TI tem que distribuir lucros, né? A gente consegue fazer isso, mas aí tem uma coisa concreta. Nem home office a gente não consegue politizar. E esse é o drama do sindicato. Como a gente vai conseguir recuperar algum espaço de interação política com as pessoas para poder exatamente transformar a ação sindical numa ação transformadora, não meramente corporativa. Queria saber, basicamente, essa expressão do trabalho home office na França, como está nesse momento. Tá. Obrigada, Messias. Eu vou pedir ajuda aqui, Flávia, que eu não entendi uma palavra. Onde você está, Flá? Está aqui? Ó, como a representação sindical tem feito para reencantar os trabalhadores de aplicativo na França, professor? Bom, agradecer as perguntas, todas elas muito interessantes. Passar aqui, então, as palavras para o professor Thomas Crutor. São muitas perguntas, não sei se vou poder agora satisfazer. aquele poder de síntese. Não, pode falar. Não. Primeiro, várias de vocês se referiram a pesquisas que foram feitas junto aos trabalhadores e a pesquisa nacional, né, pesquisa nacional sobre condições de trabalho na França. É uma dificuldade no nosso trabalho sobre a démarche, né, a abordagem da CGT a partir do trabalho. O uso da palavra pesquisa ou da palavra enquete leva a um pouco de confusão. Nós não conseguimos dispensar essa palavra, mas muitos dos militantes, dos sindicalistas que a gente encontrou, eles não dizem que fazem pesquisas. Eles não acham que fazem pesquisas. Porque a palavra pesquisa ou enquete se refere, em muitos casos, a um processo formalizado, com um questionário, com resultados que vão ser publicados, e não é isso que eles fazem. Eles vão ao contato dos trabalhadores, informalmente, muitas vezes, e discutem, às vezes com um pequeno roteiro de discussão, e às vezes, por exemplo, eu não tive tempo, mas vários deles têm um roteiro de discussão que é mínimo, né? A primeira pergunta é: me explica o seu trabalho. Como que você faz o dia a dia? O que é seu trabalho? O trabalhador explica, aí é uma discussão. Segunda pergunta é: como que você gostaria de trabalhar? O que falta hoje em dia no seu trabalho para realmente ele fazer sentido para você, você ser feliz trabalhando, tá? E aí o trabalhador, né, fica elaborando, fica pensando. E a terceira pergunta é: o que você está disposto a fazer para avançar, né, para avançar na direção do trabalho que você quer? Então, é básico, né? É um roteiro muito básico que eles não chamam de enquete, não chamam de pesquisa, é uma conversa estruturada, e que eles fazem todo dia. Não é, vamos fazer uma enquete do 15 de novembro para o 5 de dezembro. Não, é uma prática permanente, que permeia a vida do sindicato. Então, é por isso que essa palavra de pesquisa ou de enquete é um pouco enganadora, né? Porque pode levar a crer que se trata-se de passar questionários. Não é isso. A enquete nacional sobre condições de trabalho na França, ela é muito interessante, dá muitos resultados que levam a pensar, mas ela nunca foi útil para mobilizar os trabalhadores nas empresas. A gente nunca vai apresentar os resultados nas empresas, e os sindicatos não vão também se apoiar nesses resultados para mobilizar os trabalhadores. Dá um contexto geral, dá uma compreensão da evolução do trabalho, mas não dá recursos concretos para a mobilização. É uma enquete muito que concerne todos os setores, todos os trabalhadores. As perguntas são as mesmas, qualquer que seja a sua ocupação. Então, é um questionário muito geral demais para poder levar a uma ação coletiva concreta. Então, eu chamo a atenção para vocês sobre a armadilha, né, que eu não quis dizer que vocês têm que o sindicato, a CGT faz pesquisas, não é isso que eles fazem, né? Eles fazem essa demarche, essa abordagem de questionamento do trabalho, mas com métodos muito diversos, muito mais
quase nunca quantitativo, né? Quase nunca com questionários quantitativos. Então, isso é só para esclarecer essa ideia de pesquisa. A questão dos jovens ou até dos teletrabalhadores, né, que como a gente consegue, como o sindicato consegue estreitar os laços e se aproximar desses trabalhadores, não se trata de uma questão de comunicação. Eu acho que essa palavra comunicação também nos leva a uma armadilha, né? A questão não é de melhor se comunicar. Né? A questão é de abrir espaços para os trabalhadores expressar seu ponto de vista. Isso não é comunicação, isso é expressão. Né? A comunicação, às vezes a gente diz, não, o sindicato não comunica bem, o sindicato não usa as palavras que os jovens entendem, é uma questão de vocabulário, é uma questão de mídia, é uma questão de de redes sociais. Não é isso. É uma questão de vamos dar o espaço e o tempo para os trabalhadores expressarem o que eles precisam no seu trabalho, quais são os problemas concretos. E, a partir do momento que você abre esse espaço para os trabalhadores expressarem as suas necessidades ligadas ao seu trabalho cotidiano, tanto faz a forma com que eles se expressam, pode ser por WhatsApp, pode ser por entrevistas individuais, pode ser por vários... Tanto faz, eu diria. Cada equipe sindical tem seu jeito de organizar essa expressão. Isso não é o importante. O importante é abrir espaço para que os trabalhadores se sintam habilitados, se sintam esperados, né, que o sindicato espera a tomada de palavra deles. E isso os jovens têm muito a dizer, têm muito que dizer sobre o seu trabalho, né? Tanto como as mulheres, como os precários, enfim. Todo mundo tem muita coisa para falar sobre o seu trabalho, mas não tem lugar para falar. E se o sindicato abrir esses lugares, realmente isso cria uma dinâmica. Pelo menos foi isso que os militantes da CGT que fazem isso nos disseram. Que mais? Sim, a questão dos trabalhadores autônomos, né, dos trabalhadores de plataforma, de autoempresários. Nós temos os mesmos resultados na França que você citou, né? Quer dizer, esses trabalhadores não aguentam mais a hierarquia, a burocracia, os chefes que ficam vigiando o tempo todo. Então, eles preferem ter menos previdência social, menos garantias, menos direitos, mas ser autônomos, ser os donos do seu tempo, né? Claro que isso é uma ilusão, porque eles não são donos do seu tempo. Eles têm clientes, eles têm plataformas, eles têm, enfim, toda uma série de constrangimentos, né, ou de obrigações que vão enquadrar a sua atividade, mas eles falam isso, né? Falam que eu prefiro ter o meu Uber, né, ou ter minha mobilete para entregar pizza e não ter um chefe nas costas, né? Então, a questão é como que a gente cria as condições dentro das empresas, dentro do estatuto salarial, que é um estatuto protetor, né, que é muito melhor, obviamente, do que esses pseudo-autônomos, que não têm muita autonomia, na verdade. Como é que a gente faz para desenvolver, para abrir esses espaços de liberdade dentro do trabalho assalariado? E o sindicato tem um papel muito importante, no nosso ver, para isso. Abrir a discussão sobre o trabalho, abrir a discussão sobre como trabalhar melhor, de um jeito mais saudável, de um jeito mais útil, mais coerente. Isso cria as condições de uma certa tomada de poder dos trabalhadores sobre o seu próprio trabalho. E diminui a atratividade desses empregos autônomos, né? Bom, e sim, finalmente a questão da disputa com os empregadores sobre o sentido do trabalho, né? Realmente tem
várias empresas, muitas empresas vão fazer justamente comunicação, né? Vão comunicar com os trabalhadores sobre o sentido do trabalho na nossa empresa. Nós temos uma missão, né? Nós temos uma responsabilidade social e ambiental, nós temos não sei o quê. Eu gosto de citar a responsabilidade, a missão que a Coca-Cola se dá no mundo. A missão da Coca-Cola é refrescar o mundo, né? Você... Bom, numa época de aquecimento climático é muito engraçado. Mas, enfim, o que a gente mostrou, eu não mostrei esse slide, mas na nossa pesquisa estatística a gente pode distinguir as empresas que têm uma comunicação sobre responsabilidade social e ambiental e as que não têm. E a gente tentou ver se os trabalhadores acham mais sentido nas empresas onde tem essa política de responsabilidade social e ambiental. A resposta é não, não faz diferença. Os trabalhadores não percebem diferença no sentido do trabalho, mesmo quando a empresa tem uma comunicação sobre a responsabilidade e tal e tal. Então, são políticas de comunicação, justamente, que não transformam a organização do trabalho, não transformam a utilidade sentida pelos trabalhadores do seu trabalho ou a coerência ética do seu trabalho. Então, são políticas de mera comunicação que não têm impacto sobre o trabalho real e por isso que as empresas não têm resposta satisfatória a essa questão de resgatar o sentido do trabalho. Elas tentam com políticas espúrias, que não produzem efeito. Então, realmente, isso é um campo de luta interessante para o movimento sindical. Agradecer imensamente Tomás Coutreau pela excelente reflexão e dar por encerrada essa conferência. Muito obrigada pela atenção de todos. E passo agora para o Pércio fazer o encerramento. Obrigada.